A turma do nono ano, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje a professora Tati vem com o intuito de revisar aí com vocês, né, um pouco sobre a crise de 1929, né? Vou aí mencionar alguns detalhes para vocês entenderem com mais clareza ainda, né, sobre a aula anteriormente, tá? Que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Crise de 1929, né? Preparei aqui para você já entender que o porquê que ocorreu uma crise, né? Nesse ano de 1929. Vocês estudaram sobre a grande guerra que houve, né? Lá nos Estados Unidos, por volta aí de 1918, que finalizou a Grande Guerra, né, conhecida tal a Grande Depressão dos Estados Unidos. E aí isso daí afetou muito os Estados Unidos, tá? Então por isso que surgiu aí essa famosa aí crise. Tudo bem? Deixa eu passar aqui para frente no slide. Opa. Aí, vamos lá. A crise de 1929, tá? Os Estados Unidos, antes da crise econômica, né? Antes da crise econômica de 1929, os Estados Unidos já ocupavam o posto de ser a maior economia do mundo. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia americana já possuía índice aí que comprovava, né, um grande patamar, né, uma grande economia aí do mundo. Ele já era considerado um país de primeiro mundo. E os eventos da guerra só acentuaram a posição da potência econômica internacional dos Estados Unidos. Por quê? Vou explicar para vocês. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles foram grandes, assim, né? Teve um papel muito importante na questão da industrialização. Eles fabricaram muitos objetos como armamento para os países que estavam sendo afetados da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso daí fez com que os Estados Unidos crescessem economicamente, venderam muito armamento, né? E também eles venderam muitos produtos mesmo para os países da Europa, né? Porque a Europa estava no momento de crise, então os Estados Unidos abastecia lá, né? Abastecia o povo europeu, tá? Aí aqui, em virtude desse rápido crescimento da economia americana, né, após a guerra, na década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, é aquilo que eu falei para vocês, né? A desgraça de um mais favoreceu o outro. O que estava acontecendo de desgraça lá na Europa, né? Muitas guerras, e aí acaba atingindo a economia, né, dos países que estavam sendo afetados pela guerra, mas os Estados Unidos tirou vantagem disso daí, porque os Estados Unidos até então, né, vendeu muitos produtos, até mesmo emprestou dinheiro para alguns países da Europa, né, e tem toda aquela questão de uma euforia econômica, tá? O qual ficou conhecido aí como loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do capitalismo, tá? Então, o capitalismo ele começou a se expandir cada vez mais, tá? Aí foi naquela época onde todos tinham carro lá nos Estados Unidos. Nessa época de 1929, assim, né? Antes de 1929, 1920, os Estados Unidos, para todos que você olhava, tinha carro. Estavam vivendo uma vida, né, falo assim, vangloriosa, né? Muito dinheiro, tá? Qualquer um tinha direito aí de ter carro. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo, né? A nação também era a mais credora do mundo e emprestava vultuosas somas de dinheiro para nações europeias, aquilo que eu falei para vocês lá atrás.
em processo de reconstrução, né? Porque a Europa estava sendo reconstruída novamente, né? Após a Primeira Guerra Mundial. E aí, quem que ajudou? Os Estados Unidos, né? Naquela intenção de importar produtos para lá, né? Os Estados Unidos era responsável por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo, tá? Vamos lá. Aí aqui eu fiz um resuminho para vocês, ó, né? As etapas da crise. Aí aqui, ó, quais foram essas etapas da crise? Houve a euforia com o desenvolvimento aí, tá? Houve uma euforia com o desenvolvimento econômico, aí foi onde surgiu a Ford também, o Fordismo, muitas empresas de carro começou, né, a se expandir, foi aí onde começou a liberar também, várias empresas começaram a sair para se instalar as filiais em outras partes do mundo. Ó, ampliação do crédito, aumento do consumo, surgimento de novas empresas, aumento da produção, aumento do investimento na Bolsa de Valores, tudo isso aqui foram etapas da crise, tá? Vem a especulação financeira, mercadoria estagnada, crise de superproteção, desvalorização das empresas, grandes fluxos de venda de ações, aí a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York, a crise do liberalismo econômico, e daí então tudo isso daí surgiu aí, né, um termo usado para se referir aos americanos, baseado na aquisição de bens de consumo duráveis, tá? Quais foram as consequências dessa crise, né? Desemprego, falência de empresas, aí entra a cidade de Detroit, dos Estados Unidos. Essa cidade, né, ela foi uma das primeiras cidades a construir as indústrias, a instalar as indústrias de automóveis, e foi uma das primeiras também que quebrou, né, que foi a falência. Houve também uma redução da produção industrial. Ó, aqui, essa etapa da crise aqui, essa crise que eu estou falando é que a Europa estava sendo afetada. Então, houve um aumento da produção, porque eles começaram a produzir cada vez mais para poder mandar para a Europa. Mas depois, né, eles não conseguiram organizar direito. Eles não tiveram uma boa administração, fazendo com que tivesse algumas consequências, né? Não deram uma segurada na hora que estava ganhando dinheiro, viveram uma vida eufórica, né, na economia, acabou depois tendo aí uma redução na produção industrial e é o que aconteceu. Mas, para trazer a solução desta crise, né, aí foi aplicado um sistema, né, que é o Novo Mundo, né, chamado New Deal, é aplicado por Franklin. Ele promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais, salário mínimo, seguro-desemprego, interviu na economia para evitar a queda nos preços, né, para controlar a produção. Então, essa solução aí foi com que ajudou a dar um levante aí, né, nos Estados Unidos. Bom, quais foram os efeitos desta crise de 1929 pelo mundo? Porque a gente fala assim, é a crise de 1929, é a crise que começou nos Estados Unidos, mas teve muitos outros países que foram afetados também, né? Assim como vários países da Europa, o nosso país foi afetado pela crise dos Estados Unidos de 1929. Essa crise foi se alastrando. Por quê? Um exemplo, os Estados Unidos, ele comprava muito café do Brasil, mas ele entrando em crise, o nosso país também entrou em crise, porque nós paramos de exportar café para eles. Os Estados Unidos, ele produzia muitos produtos que mandavam até mesmo para a Europa. Mas diminuindo a produção, os europeus lá também acabaram, né, deixando de comprar e passando necessidade. Ó, a crise acabou se alastrando por diversos países a partir de 1929. Aquele que tinha ligações econômicas comerciais mais diretas com os Estados Unidos foram os que mais sofreram, no caso, o nosso país, tá? A Europa, por exemplo. Os Estados Unidos investiram milhões de dólares em alguns países do continente europeu para auxiliar no revigoramento de suas economias, abaladas com a Grande Guerra. Exemplo,
A Alemanha foi a que mais sentiu, né? Foi a que mais foi afetada aí, porque ela foi o país que mais foi atingido, porque ela recebia até então grandes empréstimos dos Estados Unidos para o seu processo de reconstrução, porque a Alemanha não participou da Grande Guerra. Então, a Alemanha participou da Grande Guerra, então, quando acabou a guerra lá, a Alemanha ela acabou pedindo dinheiro emprestado para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos entrando em crise, a Alemanha também acabou entrando, tá? Aí aqui eu falo do Brasil, né? A crise de 1929 assumiu o caráter internacional aqui no Brasil. Os efeitos também foram sentidos na produção cafeira da época, né? Eu falei para vocês que o nosso país ele era grande exportador de café para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles eram os principais consumidores de café brasileiro e interromperam a compra do produto com a ocorrência da crise que teve lá, né? E em seguida aí foram os países europeus que pararam de comprar o café brasileiro também. Você vê, ó, os Estados Unidos compravam café nosso, certo? Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para os países da Europa. E aí, a Europa também parou, não teve dinheiro, também não comprou, porque nós também exportávamos café para os países da Europa, entendeu? Porque lembra que os imigrantes, eles, na época, eles cultivavam todo o café aqui e depois era destinado até o Porto de Santos, e de lá era exportado esse café para a Europa, no intuito, né, que lá vendia muito café na Europa. Por quê? Porque lá, pelo clima ser muito frio, eles consumiam muita bebida quente, inclusive o café, tá? Então, vamos lá. Aí aqui chegou ao fim da nossa vídeo aula, tá? Foi uma revisãozinha, espero que você tenha entendido. Pega aquele mapa mental e copia no seu caderno de história para ficar anexado, beleza? Ó, um beijinho para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Espero que vocês estejam aí sendo obedientes, ficando em casa e não colocando a sua saúde em risco, beleza? Um beijinho, fiquem com Deus, gente. Tchau, até a